Oi, gente, meu nome é Danilo Fernandes. Eu e a Alessandra somos residentes e estudantes de Biologia da UFRA. Então, durante esse período de ensino remoto, vamos estar disponibilizando videoaulas aqui no YouTube para vocês. Eu espero que vocês possam ter um bom estudo e que em breve, quem sabe, possamos nos ver presencialmente em sala de aula. Nossa primeira aula é sobre Lamarck e Darwin, sobre Lamarckismo e Darwinismo. Esses dois carinhas que estão aí na imagem ao lado. Vamos tentar entender quais foram suas contribuições, quais foram seus estudos, o que eles pensavam a respeito da evolução das espécies. Quem foi Lamarck? Lamarck ele foi um grande naturalista francês, ele nasceu lá em meados de 1700, então nesse tempo acreditava-se muito na questão do criacionismo, do fixismo, que as espécies foram criadas por uma divindade, que as espécies eram imutáveis, que elas não sofriam transformações, que elas não sofriam modificações ao longo do tempo. Então Lamarck, a partir de suas observações da natureza, ele que estudava, ele que trabalhava principalmente com invertebrados, ele publicou um livro. Esse livro intitulado Filosofia Zoológica, ele foi publicado lá em 1809, e nesse livro ele veio falar que sim, que as espécies sofrem transformações, que as espécies sofrem modificações ao longo do tempo, devido a pressões externas, ou seja, o ambiente ele influenciava os animais, o organismo, o ser vivo a mudar. E para justificar esse seu pensamento, ele lançou duas leis, veio falar de duas leis, que é a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, a lei do uso e desuso basicamente fala que se um determinado organismo usar mais parte do seu corpo para determinada função no ambiente, essas partes elas vão se desenvolver. Se essas partes são menos usadas, elas vão se atrofiar. Então, Lamarck ele não acreditava em extinção, ele acreditava que uma espécie transformava em outra até uma complexidade maior. E eu trouxe aqui um exemplo dessa garça, acho que todo mundo já viu esse pássaro por aí que tem hábito aquático. Geralmente está em locais de pântanos, em locais com abundância de água. E aplicando esse ideia de Lamarck aqui, ele falava que esses pássaros no passado tinham pernas curtas e devido ao esforço que elas faziam para capturar alimento e até mesmo para evitar que as suas penas fossem molhadas, ao longo do tempo elas foram tendo pernas longas, elas foram sendo aves pernaltas e essas características elas eram passadas às próximas gerações. Então as modificações decorrentes do uso e desuso elas eram transmitidas às próximas gerações, só que Lamarck pecou, podemos dizer assim, ele errou porque mudanças decorrentes do uso e desuso elas não são transmitidas dessa forma, somente a nível genético, mas ele teve grandes contribuições para o estudo da evolução, já que ele ia falar de adaptação, ele ia falar que o organismo ele se adapta ao ambiente que vive, o organismo ele sofre influência do ambiente, então nesse esqueminha aqui, mudanças ambientais, como eu falei, devido a essa necessidade do organismo, do ser vivo, se adaptar ao ambiente em que vive, ele sofre modificações e essas modificações elas são passadas ao longo das gerações. Então agora a Alessandra vai falar de Darwin. No finalzinho vamos comparar os seus dois pensamentos, o pensamento de Lamarck e o pensamento de Darwin. E é isso, gente. Obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu tô aqui para dar continuidade ao assunto e falar com vocês sobre Charles Darwin. Bom, Darwin foi um naturalista francês que ainda na época da universidade viajou ao longo do mundo e aproveitou a viagem para coletar dados sobre rochas, plantas e animais da região em que ele esteve. E nisso, nessa viagem, Darwin, curiosamente, começou a perceber coisas e situações no ambiente e nos animais que o levaram a elaborar a teoria da seleção natural. Bom, aqui tem alguns destaques do que Darwin encontrou na sua viagem. Ele encontrou fósseis gigantes na Patagônia, como a de uma enorme preguiça. Ele encontrou fósseis de animais marinhos nas montanhas dos Andes. E no arquipélago das Ilhas de Galápagos, ele observou espécies distintas de pássaros tendilhões. Bom, essas foram algumas das observações de Darwin. Essas observações levaram ele
a começar a perceber questões de adaptabilidade dos animais, em como eles se relacionavam com o meio ambiente e como o meio ambiente exercia influência, né? Exerce influência nas espécies. Bom, aqui eu quero que vocês observem rapidinho a questão de Darwin nas Ilhas de Galápagos. Primeiro, Darwin percebeu o seguinte, que apesar de existir a espécie de tendilhões, de pássaros tendilhões, eles tinham características diferentes dependendo da ilha, da região de Galápagos que eles estavam inseridos. E como algumas das características desses animais, elas mudavam dependendo da disponibilidade de alimento, por exemplo, que estava disponível para elas. Por exemplo, haviam animais que comiam insetos, sementes, botões de flores, e conforme a alimentação desses animais, Darwin percebeu que o formato do bico dessas aves também eram diferentes. Então, nessas observações, ele percebeu como a disponibilidade de alimento e essas questões de ambiente, como o ambiente exercia pressão nas espécies para levá-las a se adaptarem para conseguirem sobreviver, né? O ambiente selecionava as espécies conforme essa espécie tinha ou não capacidade de se alimentar, ela conseguiria sobreviver e conseguiria passar seus genes adiante para, ao longo das gerações, começar a existir aves mais adaptadas a se alimentar de certo tipo de alimento, semente, inseto, por exemplo. E a espécie que não conseguiria, ela morreria e não conseguiria levar suas características a seus filhos. Logo, seus genes não seriam propagados. Então, Darwin começou a imaginar como o ambiente exerce influência sobre essas espécies, né? Como o ambiente ele seleciona aquela espécie mais apta a sobreviver, devido a uma luta constante pela sobrevivência, né? Devido à influência do ambiente, na qual esses organismos mais aptos eles são selecionados, e então esses organismos seriam capazes de passar essas características que são vantajosas para sobreviver ao longo para seus descendentes. É o que diz a teoria da seleção natural de Darwin. É mais ou menos a definição dessa teoria de que o ambiente sempre vai selecionar as espécies mais aptas a sobreviver. Aqui a gente tem uma imagem que apresenta uma ideia geral de Lamarck e Darwin, apresentando as suas diferenças, de como, para Lamarck, o esforço do animal era que levaria ele ao sucesso, era o que levaria ele a desejar, a querer mudanças, que é uma coisa que a gente sabe que não ocorre, que não é bem assim. Enquanto que para Darwin o ambiente exerce influência sobre as espécies, a qual aquele que apresenta características mais aptas é aquele que o ambiente vai selecionar para sobreviver, para levar seus genes adiante. Bom, aqui nós temos uma comparação bem rápida entre Lamarck e Darwin, a qual ambos eles possuem ideias evolucionistas e ambos acreditavam na adaptação pelo ambiente. Lamarck e Darwin acreditavam no mesmo princípio, porém Darwin foi mais certeiro em suas ideias, né, devido à seleção natural, de afirmar que o ambiente atua selecionando as características dos organismos mais aptos, enquanto que para Lamarck, o esforço do animal ele ocasionaria mudanças adaptativas e, consequentemente, isso seria transmitido para a prole, mas a gente sabe que não acontece assim, que o que a gente adquire ao longo da nossa vida, ele não é transmitido à nossa prole. Se a gente fica fortão, a gente não passa aos nossos filhos. Se a gente pinta nosso cabelo de rosa, a gente não passa essa característica aos nossos filhos. Entenderam? Para Darwin, o ambiente, ao longo dos milhares de anos, centenas de anos, ele vai selecionando aqueles animais que são mais capazes de sobreviver. Bom, pessoal, é isso. Logo mais estaremos disponibilizando atividades para vocês, para que vocês sintetizem mais os conteúdos e enviem para o e-mail do professor. Tudo bem? Até mais!